Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você gosta de conversar com pessoas inteligentes, pessoas interessantes, pessoas que te inspiram e fazem você olhar o mundo de uma forma diferente, você está no lugar certo. Vai começar mais um Benchmark Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Benchmark Podcast um cara sensacional, é um empreendedor hoje que atua no ramo imobiliário, mas além de tudo, além de ter aí uma inovação fantástica nesse segmento, ele também é um músico super reconhecido no mercado nacional e, para completar, também faz parte da minha família. Ele é meu primo, um grande amigo de infância. Eu vou chamar aqui para bater um papo com a gente o Carlos Eduardo, mais conhecido como Duda Lima. Duda, seja bem-vindo. Ah, Cara, muito obrigado. obrigado. Muito Como é que eu você que está aí? agradeço. Tudo jóia, Rafael. Eu que agradeço aí a sua apresentação calorosa. E é um prazer estar aqui no seu benchmark, no seu podcast. Adorei essa Ah, sua iniciativa e desejo de cara muito sucesso para esse projeto seu. pô, obrigado, cara. Bom, você deve saber, benchmark significa ponto de referência, e é por isso que você está aqui, cara. Você é uma referência para mim, né? Como Opa. pessoa, enfim, desde criança, né? Seguindo aí os passos de um primo mais velho, pessoa que introduziu a gente até em questões de educação, né? Foi pioneiro. Eu lembro de fazer ali, né, a educação numa escola técnica, que acabou levando a família toda no mesmo sentido, né? Eu comecei fazendo a sua apresentação, parece como um currículo, né, de uma carreira, acho que do atual para o inicial, onde você hoje, né, é sócio de um hub de imobiliárias, né, a NPI, passagem, né, na sua carreira como músico também. Mas eu queria que as pessoas entendessem essa linha do tempo, né, de quem é você, desde o começo, né, para a gente fazer essa trajetória fantástica aí para todo mundo entender quem é você. E aí eu queria que você começasse falando sobre a sua carreira de música, ou na verdade, antes da carreira de música, o seu interesse pela música. Como é que começou isso? O que surgiu na sua mente quando você falou, cara, eu quero começar a tocar algum instrumento? Olha, acho que como acontece na vida de muitos músicos, né? No Brasil e fora do Brasil também, a igreja ela tem uma influência muito grande, né? E como você, eu também nasci num lar cristão. De cara a gente já é impactado com a música desde a infância, e a música ela tem esse poder de entrar dentro da gente, da alma. E aí começou a minha fascinação por música, né? 7 anos, minha mãe, sua tia, É, me um beijo. colocou, me, e ela me colocou no que eu pedi muito. Falei, mãe, eu quero fazer música, quero estudar violão, quero fazer violão. Ela, tá bom, filho, vamos colocar você. Aí me colocou com 7 anos de idade, eu comecei minhas primeiras aulas de violão, entrei nesse universo musical. E fascinado, né? Eu lembro que eu ia da minha casa até a escola de música, era a casa de uma professora também, o violãozinho nas costas, assim. Fiz 3 anos de violão e com a ideia de tocar na igreja, né? Era o que eu tinha Uhum. ali de referência musical e tal. Comecei a tocar na igreja até que um dia, lembro até bem dos músicos que estavam na igreja, acho que você não vai lembrar, mas eu lembro bem. Mas um deles que você vai lembrar era o Francisco, que era conhecido como Uhum. Chico. Lembro, lembro sim. Lembra o Chico, né? O É. Chico, então, ele tava lá com violão e ele também tocava violão, guitarra. E aí ele um dia falou para mim assim, ele tava com baixo na mão. Daí eu falei, que instrumento é esse aí? Eu, com 10 anos de idade, não sabia nem o nome do Caramba. instrumento. Ah, isso aqui é um contrabaixo. Como é que é? Ah, que é quase igual um violão. Essas cordas aqui tem a mesma nota tal. Me mostrou como é que tocava. Falou assim, ó, pega aí para você experimentar. Colocou no meu colo, assim. Na hora que eu peguei o baixo na mão, que eu senti a sonoridade grave ali, aí foi Uhum. amor à primeira vista. Cara, o baixo Aí, ele é um instrumento, um dos mais potentes, né? Mais poderosos. Se você comparar a capacidade, né, de reverberar ali as notas musicais, o som ele ultrapassa a parede. e ele mistura, né, a harmonia com o ritmo.
É ele que dá a levada da música, né? E isso entrou assim de um jeito em mim assim que, bom, ficou até hoje, né? Nunca, nunca saiu, né? Nunca saiu. Pessoas até não conseguem reconhecer o som do baixo dentro de uma música, né? Mas ele, se você parar para perceber, quando com atenção e pensar na melodia, nos compassos ali, aí você consegue ter mais essa percepção de que ele tem um instrumento com esse grave que você está comentando, né? Sim, sim, né? As pessoas não têm muito conhecimento, né? Quem não é músico, você não, você já. Eu posso te considerar um músico também. Eu Ô, posso te louco! considerar. Você canta bem, você tem ritmo, você tem. Você só acha que não toca instrumento, né? Ou toca alguma Não, coisa? você tentou uma vez, e eu lembro que você tentou me mostrar ali no violão. E, cara, eu senti, sei lá, uma falta de coordenação, e até hoje, assim, na minha mão esquerda, eu não consigo fazer nada. E Uhum. para mim era um negócio praticamente impossível fazer ali o movimento das notas musicais, né? Talvez na mão direita até conseguiria fazer alguma coisa, mas, enfim, não é para mim. Mas a música está dentro de você, né? Eu acho que isso que a igreja ela tem esse papel muito importante, porque a música, ela. Primeiro que ela trabalha com os dois lados do cérebro, né? Qualquer instrumento que você for tocar, você está ativa os lados do cérebro simultaneamente. Acho que é a única que tem a única coisa que tem esse poder com a gente, né? De movimentar os dois lados do cérebro. E isso para criança, para desenvolvimento, inteligência, cognição cerebral, isso é muito positivo. Né? Então, eu acho que a igreja tem esse lado muito positivo de introduzir as pessoas na musicalidade. Né? E isso você carrega para a vida e é sempre muito positivo. Né? Mas quando que isso virou, deixou de ser uma paixão por ser influenciado, ou por ser uma criança ali, e passou a ser uma coisa séria, e virou profissão para você? Teve alguma coisa que aconteceu que você falou, não, cara, isso é o que eu quero levar para o resto da minha vida? Teve. O que aconteceu foi o seguinte, né? Bom, depois que o Chico colocou o baixo no meu colo, ele não saiu mais. E eu estudava, assim, eu sou muito intenso com as minhas coisas, assim, né? Sempre fui em tudo, em todas as áreas da minha vida. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer mesmo e eu vou até dar certo. Aliás, é uma frase de vida que eu carrego, né? É fazer até dar certo, né? Não desistir de forma alguma e o baixo foi isso. Para mim, cada momento que eu pegava ali era um desafio a mais. Eu queria tirar um som, eu queria tocar uma música ali. E no final, quando eu estava ali para os meus 17, 18 anos, eu tocava 8 horas por dia, assim, sem parar, assim. Eu tocava suando, assim, suando, né? E neste momento que da minha vida que eu falei, cara, começou a entrar uma dúvida na minha mente, porque até então, né, eu estava ali seguindo os planos dos meus pais, né, eu entrei na ET, Getúlio Vargas, eletrônica, estava ali, o rumo era seguir a área de tecnologia, uma engenharia, tal. Trabalhei, inclusive, nesse segmento, né, trabalhei com automação bancária nos meus 18 anos, tal. Eu já comecei a tocar na época numas grandes igrejas, chamava Renascer, né? Você lembra muito bem. E ali eu comecei a gerar minhas dúvidas, falei, cara, esse instrumento aqui eu não estou conseguindo largar. Será que isso aqui vai ser o que eu vou carregar para minha vida, né? Será que esse é o caminho da minha vida? E comecei a ficar ou a engenharia. E aí nesse momento que a coisa começou a dividir o meu coração, assim. A música começou a dividir meu coração porque ela realmente tomou conta da minha vida, assim, né? Então, Cara, assim, eu tô tocando 8 horas por dia é uma carga de trabalho, né, praticamente, né? exatamente. Era estudo de ficar o dia inteiro em cima do instrumento e a cada dificuldade ali de execução, né, do instrumento numa música,
e na época não tinha YouTube, não tinha nada, você tinha que tirar tudo de ouvido, né? Então, isso era um treino maior ainda. Isso foi me conquistando, até que eu falei, olha, E esse aí é o você teve que caminho. tomar alguma decisão entre o trabalho e a carreira de música. Como que Sim, foi isso sim, daí? sim, sim. Então foi o seguinte, né? Bom, estava lá trabalhando numa empresa de automação bancária Uhum. e tocando no paralelo. Bom, chegou um momento que eu fui chamado pela IBM para fazer uma entrevista, Uhum. para entrar na IBM, né? A área que eu estava construindo ali, né? Nossa, família feliz da vida, né? Poxa, trabalhar na IBM era uma vaga ali que qualquer um na época queria entrar, até hoje, né? Na verdade, é uma Sim, é grande uma grande empresa, né? empresa. Até hoje, é. E fui lá fazer o teste. Eu lembro que tinha mais ou menos uns 30 candidatos para 3 vagas. O Uhum. teste era feito em 3 fases. Uhum. Eu fiz a primeira fase, fui lá, fiz a primeira fase, passei na primeira fase, voltei no outro dia, fiz a segunda fase, passei. E a terceira fase era uma entrevista com o diretor do setor. Uhum. Cara, e aí eu já estava assim, desesperada, porque eu não esperava que eu ia chegar. Não era que, não era que meu coração estava mandando fazer, né? E eu falei, meu Uhum. Deus, eu passei, né? Eu falei, vamos indo aí, né? De repente eu já paro na segunda, tá tudo bem, né? É. Aí cheguei lá, comecei a conversar com o diretor, né? Eu gosto de falar, gosto de bater papo, né? Sempre fui muito Uhum. comunicativo. A música, inclusive, ajuda muito isso, né? Pro ser humano, assim. Ela deixa você uma pessoa mais comunicativa, você Uhum. frequentar vários ambientes, então isso ajuda muito. Então a minha entrevista ela foi super, nossa, fluida, assim. Uhum. E aí chegou no final da entrevista, o diretor, pô, legal, Carlos Eduardo, parabéns, parabéns, a vaga é sua. Eu não esperava nem que ele ia falar isso. Ai, meu Deus. Como assim? Não, mas já assim, a vaga é sua. A gente tem urgência aqui quando você pode começar, já deu uma. Uhum. Cara, nesse momento, quando ele falou isso para mim, nossa, eu tremi inteiro assim. Eu falei, cara, agora é o momento da minha decisão. Eu olhei para ele e esse momento, eu segui meu coração. Eu falei, eu já estava vindo, né, nessa dúvida Uhum. grande, né, entre a música ou a minha carreira na tecnologia. Neste momento, eu olhei para ele, eu queria muito lembrar o nome dele, eu não lembro o nome dele, eu queria muito lembrar. Falei, olha, obrigado muito, agradeço muito a oportunidade que você me deram aqui, agradeço pela nossa entrevista, mas eu não vou querer ficar com a vaga. Cara. Ele tava se inscrevendo assim, né? Parou assim, falou, como? Falei, não quero ficar, eu não vou, eu não vou ingressar na empresa de vocês. Ele falou, mas como assim? Não estou entendendo. Eu falei, cara. Que eu fiz de Então eu falei, errado, né? falei para ele, olha, é que eu sou músico, eu estou há muitos anos já vivendo essa vida e eu acabei de decidir que é isso que eu quero para minha vida. Eu vou seguir minha carreira musical e eu vou estar dando a minha vaga para um próximo candidato. Né? Me desculpa, mas eu acabei, desculpa não falar antes, é porque eu acabei de decidir isso agora. Aí ele ficou meio em choque assim, né? Mas, bom, Não é fazer isso nada. mesmo que você quer? É isso que você quer? Porque eu tinha 18 anos de idade, né? 19 anos, sei por aí. É isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso mesmo. Pô. Então tá bom. Então desejo sorte para sua nova jornada aí, muito sucesso para você. Me cumprimentou e eu levantei ali assim, naquela mistura, né, de sensações, né, E entre agora? Preciso voltar para casa. felicidade e desespero. Preciso voltar para casa e contar isso para os meus pais. Com fase 2 agora. Meu Deus, o que eu vou falar lá em casa, né? Nossa. E aí, quando eu cheguei em casa, meus pais, muito, muito maravilhosos que são, né? Mas eu tremendo na base, né? Porque, pô, minha vida
não foi, a gente nasceu em berço de ouro, né? Família humilde, né? Meu pai morava. Eu nasci em São Bernardo porque não tinha maternidade em Diadema, né? Mas eu Eu nasci também. em Diadema, cresci ali, fui criado ali com muito sacrifício. Meu pai conseguiu pagar a escola particular para mim na Adventista na sétima, oitava série, pagou cursinho, então tudo investindo na minha carreira que ele acreditava ali onde o meu potencial, onde eu ia chegar, né? E de repente eu vou chegar com essa notícia para ele, né? Meu Deus do céu! Você, como pai, você pode imaginar, né? Como seria isso? Cara. Falar para os Aí, outros é fácil, né? Não, eu te apoio, qualquer coisa que você decidir e tal, mas tomar essa decisão. E aí, o que eles falaram? nossa, cara, quando eu cheguei em casa, quando eu falei assim, eu falei, ó, aconteceu isso e isso. Primeiro ele falou, ó, eu fui aprovado. É porque você poderia ter falado, né? Ó, pô, não deu certo, tá? Vou aproveitar e Exato, vou seguir minha carreira como músico. Mas, pô, acho que não é isso que sua mãe, seu pai te ensinaram, né? É ser exatamente, transparente, honesto, né? exatamente. Exatamente. Aí eu não tinha como falar outra história, né? Aliás, são valores, né, que a gente aprende aí desde a infância, a gente leva com a gente. Eu falei, ó, fui aprovado, aquela felicidade foi mais calma. Eu não aceitei a vaga, meu. Como assim? Como assim? O que aconteceu? Eu falei, olha, eu já estava tocando, né? Já tocava muito na igreja, já estava tocando na Renascer, já tinha shows marcados, inclusive com Macuco na época, e eu já tinha que abrir mão de tudo aquilo. Eu falei assim, ó, pai, mãe, eu acabei de decidir na minha vida que eu vou seguir a minha carreira de músico. Não tem volta, é o que eu quero, eu vou seguir meu coração e eu vou arcar com as alegrias e as tristezas que eventualmente isso vai me trazer, mas eu quero realmente seguir que meu coração está dizendo para eu fazer. Então eu vou fazer isso. Aí, né, teve aquela pausa dramática, Mas, aquela pausa dramática, mas ambos falaram: olha, filho, se é isso mesmo que você quer, tem certeza, porque você não foi lá para a IBM, mas tudo bem, né? A vida pode ir pro... Não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. A partir de hoje, eu vou seguir a carreira musical. Então, tudo bem, caramba, filho. Então, tudo legal. bem, a gente te apoia e que você faça o seu melhor, que você seja um grande músico, que você siga aí o que seu coração manda e a gente vai estar aqui sempre te apoiando em tudo que você fizer. Cara, e assim, né? É tão impactante, né? Essa decisão e o apoio deles que, enfim, agora, depois de um tempo, você acabou indo para o lado do empreendedorismo, mas, pô, graças à sua decisão e graças ao apoio dele, você se tornou um músico mega reconhecido no Brasil, né? Foi quanto tempo tocando profissionalmente? Fala uns nomes aí, porque assim, talvez as pessoas que estão aqui escutando estão achando que eu estou puxando sardinha para o seu lado, dizendo que você é um cara bom, porque você tocou ali no boteco da esquina ali. Manda credencial aí. Dá a carteirada, né? Ah, cara, só dá alguns exemplos aí de com quem que você já tocou, foi quanto tempo tocando profissionalmente, assim, eu como primo mais novo, né, eu ficava olhando e falava, caramba, cara, quero fazer a mesma coisa, quero ir para o palco, quero viver essa vida, eu quero, é lógico, né, só ver o glamour, né, não ver ali viajar no ônibus, né, ter que montar palco, esse tipo de coisa, mas fala pra gente quanto tempo você passou na estrada, né, quem foram as pessoas que você dividiu o palco, como é que foi essa experiência? Uhum. Olha, a experiência foi realmente a experiência de música, ela é uma experiência única, né? Muito única, assim. Ela tem particularidades que eu não vou viver novamente isso, mas guardo no coração com muito carinho, né? Foram 10 anos da minha vida, então não foram, né? Dois, Profissionalmente, três, profissionalmente, sem profissionalmente, contar né, os anos lá o atrás, né? aprendizado.
quando eu decidi entrar na carreira musical, e aí foi quando aqueles meus estudos se intensificaram, eu realmente ficava 8 horas, 10 horas por dia em cima do instrumento para me tornar realmente um músico com excelência. E não é à toa, isso exige muito trabalho, muita dedicação, suor mesmo, literalmente, literalmente. E isso me trouxe grandes resultados, né? Essa minha dedicação, esse foco, que eu trago isso até hoje no meu empreendedorismo, né? Às vezes a gente vara a noite aqui na programação, enfim. Esse foco, essa dedicação, me trouxe muitos resultados na música também. Então, dividi palco com grandes artistas, toquei com grandes artistas, fiz parte de uma gravadora grande também, mas vamos começar do final para o começo. Final para o começo, assim, a última banda que eu toquei foi o Alma Jane, era uma banda de reggae, a gente era da EMI, mesmo empresário do Charlie Brown. Fizeram um show final de semana passado aqui em Brasília. Fizeram? Acho que sim, fizeram um show aqui no final de semana. Então, eles estão nativos ainda, né? Então, Alma Jane foi uma banda que a gente foi uma banda assim que eu tive um prazer muito grande de dividir palcos com nomes tipo Pitty, Titãs, Charlie Brown, Kid Abelha, Nat Roots, Planta e Raiz. Nossa, foram tantas bandas. A gente abriu o show do Live, o show da banda internacional, Live no Via Funchal. Foi muito legal aquele show, inclusive, né? Via Funchal hoje é prédio residencial, né? Mas era uma casa de show bem, bem famosa. Isso foi com a Alma Jane. A Alma Jane a gente viajou o Brasil inteiro, a gente fez vários programas de televisão na época, né? A gente fez 2 vezes Altas Horas, que até hoje tem Altas Horas ainda, né? Serginho Grossman, a gente fez 2 vezes. A gente tocou com o Alpha Blonde no Altas Horas, inclusive. O Alpha Blonde, para quem não conhece, é um dos maiores nomes de música africana, música de reggae, um cantor africano, né? Um dos maiores nomes dos cantores africanos aí. Ele e Bob Marley. Aqui ele nem é tão conhecido como é no mundo e como é para lá, fora. A gente fez Luciana Gimenez no programa. Eu lembro disso, hein? Você lembra disso aí? Eu lembro desse programa. Deu o que falar esse programa, viu? Porque é verdade. E aí, ainda bem que você comentou desse programa, porque eu lembro que você, cara, você fez alguma coisa no cabelo, enfim, era alguma coisa que era diferente e tal, e aí chamou a atenção dela, não foi isso? Foi. Pô, quando eu entrei na banda, no Alma Jane, a gente. Sempre eu quis colocar a minha personalidade, que eu tinha, além da musical, a minha personalidade mesmo, como eu sou. Eu sempre, você me conhece muito bem, né? Então eu sempre fui um cara meio disruptivo, né? Em diversos temas, assim, né? Sempre fui meio. Sempre segui meu coração. Quase rebelde. Mas na real é que eu sempre segui meu coração. O que eu tinha vontade de fazer, eu segui meu coração e lá fazia. E aí eu quis colocar isso esteticamente, né? Quando eu entrei na banda, quando eu entrei na Alma Jane. E o que eu fiz? Pintei meu cabelo de vermelho fluorescente. Era isso. Vermelho intenso, vermelho intenso. O cabelo era todo arrepiado para cima e vermelho, super ultravermelho, né? Bom. E na época, depois apareceu vários, né? Pintando de vermelho, mas na época não tinha ninguém, meio que eu fui o pioneiro, assim. E aí chamava atenção, não tinha como, né? O cara, 1,95 m de cabelo vermelho para cima. Isso que eu ia falar, né? As pessoas estão te vendo só uma parte do corpo. O cara tem quase 2 metros de altura, sempre praticou musculação e tal, e como se não bastasse, foi lá e meteu um cabelo de fogo para poder chamar mais atenção. Mas, assim, eu lembro que para a gente, né, de toda a família, ou todas as pessoas que te acompanhavam, não era diferenciado pela estética, enfim, pela personagem, mas porque você realmente se destacava como um cara que tocava muito bem, né? Você teve, acho que, influência e professores que foram muito importantes, né, para a sua carreira, né?
Sim, sim, Rafa. Sim, eu sempre escutei música boa, né? Como a música veio muito cedo e a Uhum, igreja ela traz isso também, de essa musicalidade com qualidade. Eu sempre escutei músicas boas, né? Então, quando eu tinha, sei lá, meus 17, 18, 16 anos, eu já ouvia rock progressivo, né? Enquanto, uhum, sei lá, o pessoal tava ouvindo, sei lá, se tinha axé na época, eu não lembro se tocava, né? Mas eu estava ouvindo muita nota, né? Eu estava uhum, ouvindo Rush, todas as bandas de heavy metal, eu ouvia uhum, muita música instrumental, já ouvia jazz lá atrás. Então, com uhum. 18 anos, então imagina, né? Como você vai qualificando o seu conhecimento musical, né? Exato. Então, e aí, Mr. Big, aí eu comecei a ouvir os baixistas, né? Fiquei fissurado a ouvir todos os baixistas. Então, teve grandes baixistas que me influenciaram, Uhum, até brasileiros, inclusive, né? Celso Pixinga uhum, na época. uhum. Nossa, o Arthur Maia. Imagina, eu vi isso muito novo. E até os músicos internacionais. Eu tive alguns professores, excelentes professores também, que não ficaram muito tempo. Eu não estudei baixo, não foi uma coisa que eu estudei tipo igual o violão, que eu estudei 3 anos com a mesma professora. Não, baixo eu fiz aulas pontuais, onde eu Uhum, ia adquirindo conhecimento, mas eu fui muito autodidata, assim. uhum. Nessa aquelas minhas 8, 10 horas de estudo, eu ia buscando o que tinha de material e tirando, e isso foi me aperfeiçoando, né? Legal. Então, e aí do Alma Jane, né? Essa foi a parte, era uma banda de reggae, pop reggae, banda pop Uhum, reggae, mas eu tive grandes trabalhos também de músicas instrumentais, de bandas que tinham a parte de musicalidade mais complexa, né? Então eu tive uma banda de rock progressivo, que era o Contágio, eu tive um trio de fusion, que era o Confusion. Eu toquei com vários guitarristas também, né? Silas Fernandes, André Hernandes, e o último que eu tenho bastante orgulho também desse trabalho que eu fiz, foi a gravação do disco do Eduardo Danui, que para guitarrista, né, se algum guitarrista estiver assistindo aqui, ele vai entender, né? O Edu é um dos maiores guitarristas do Brasil, assim, disparado. E eu tive o prazer e a honra de ser convidado por ele para gravar na época. Gravei 10 músicas do disco dele e, assim, para mim é um troféu isso aí. Então, a qualidade musical que eu adquiri durante todos esses anos foi com toda essa dedicação aí à legal. musicalidade. Acho que a Gen Z, que vai estar ouvindo a gente aqui, talvez não saiba, não vai pesquisar e vai saber o que é CD. Mas você foi responsável por eu ter comprado o meu primeiro CD na minha vida. Na época o CD era até um pouquinho mais grosso. E olha isso, Olha cara. aí, Eu era um menino, né? Sei lá, um adolescente. E o meu primeiro CD foi do Eric Clapton, aquele olha Unplugged. só. Boa influência minha, então, Começou foi, bem, hein? né? Foi Começou bem. bem, hein? Seu primeiro CD? Meu primeiro Poxa, CD, cara, foi do Eric olha aí, Clapton. que bom E eu gosto também, né? imagino, né, hoje, né, de novo tocando com a Gen Z aí, não existia Spotify, não tinha Deezer, essas coisas, né? Você tinha que ir numa loja, ir atrás de uma informação, ou antes do CD tinha um LP, né? Agulhazinha, colocar lá, e era daí que você tirava, né, a sua base para poder, né, enfim, se abastecer de informação e definir seu estilo musical, né? Exato, exato. E aí o estilo Ah, musical ele vem ele nasce, né, com essa quantidade de influências que você recebe, né? Aí uhum, naturalmente você vai é, criando afeição por um estilo mais uhum, aqui, outro ali e tal, e aí você vai criando uma personalidade musical, né? uhum. Então, mas que bom Bom, gosto seu, hein? Começou muito bem, fiquei feliz aí com essa eu não sabia também. ponto de referência, foi você que me incentivou. Aí eu vou falar de uma outra referência que acho que você já colocou em alguma das suas redes sociais, e aí eu vou te perguntar se isso está ligado com alguma outra coisa. Bom, a pergunta é a seguinte: eu sei que uma das suas bandas preferidas é o Dream Theater, Uhum. e eu quero saber se a sua, né, preferência, considera como uma das referências,
pela complexidade. Isso está ligado com esse seu desafio interno de buscar desafios cada vez maiores? Sem dúvida, sem dúvida. Dream Theater, para mim, foi o maior desafio musical da vida, assim. Porque, primeiro que eu estava no começo, né, da minha jornada musical ali, profissional. Segundo que não tinha, você tinha que só ouvir os discos e tirar tudo de ouvido. Um baixo que ficava muito atrás, assim, né? O baixo, o primeiro disco do Dream Theater, o baixo ele tá muito atrás. Então, você tinha que meter o ouvidão assim, o orelhão ali, para você conseguir ouvir de verdade. Cara, e é extremamente complexo até hoje, né? Continuo fã, né, da banda até hoje. 30 anos se passaram e eu continuo fã da banda. Mudou muita coisa, né? Mudou, saiu o baterista, agora voltou o baterista de novo, o Mike Portnoy. E obviamente que a gente vai mudando, vai vendo outras coisas e tal, mas o Dream Theater ele ficou realmente no meu coração. E o que me motivou ali foi o desafio, cara. O desafio de fazer aquilo acontecer, né? De fazer aquela música sair na minha mão aqui. Aquilo foi... uma loucura, cara. Sei lá, passo com passo, enfim, você que sabe melhor do que eu explicar isso daí, mas assim, acho que eles não fazem 10 segundos de uma coisa standard, né? É um negócio... Lá não tem, não. Lá não tem o 4x4 básico, não. Ali é complexo. O cara tem tem uma música lá de 30 e poucos minutos, né? Imagina. Caramba. Pô, Duda, cara, assim, história fascinante, né? Da música, incrível, né? Assim, uma inspiração mesmo pra gente, pra muitas pessoas. Mas, cara, sonho não enche barriga, né? E Exatamente. quando foi que você falou, meu, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa aí que me sustente, que me leve para um outro patamar? Quando você teve esse pensamento? Te falo o ano certinho, 2005. 2005, cara. 2005 foi meu segundo momento de virada de vida. O que aconteceu em 2005? Já estava no Alma Jam na época, né? Já estava fazendo tudo isso que eu já falei, né? A gente tocou o Brasil inteiro, tocava em todas as rádios. Inclusive tem show, tem no YouTube a gente tocando. Eu, Cabelo Vermelho, inclusive tem no YouTube. Vou colocar aqui depois para a galera ver aqui, ó. Põe. Tem o Bem Brasil, tem o Altas Horas aí, que é bem legal. Aí. Um pedacinho, só para ver que é verdade. Era vermelho intenso. Vou colocar. Só um detalhe ali da música, a gente fez o Rock Go também, cara. Foi muito legal. Pô, era muito engraçado, né? Da MTV, né? Muito engraçado da MTV. E aí, imagina, né? Eu de cabelo vermelho, de bandeja pro Bianchi e pro Bonfá, né? Uhum. Estamos aqui com o nosso amigo Água de Salsicha. É muito divertido, cara. Essas coisas são era muito legais. Engraçado. Uma pena que tenha acabado, né, cara? Nem sei se tem. Parece que eles estavam com um projeto de querer voltar aí, o Rock Go, assim. Eu ouvi dizer. Os caras podiam fazer junto com o Casé. Ia dar. Pensou que perfeito? Super bem, cara. Isso é muito legal. Perfeito. Ótima ideia essa aí. Mas que eu me lembro, você não era muito bom de bola, não, hein, cara? Não, eu tava no banco, óbvio. E mesmo assim chamei muita atenção por causa do cabelo vermelho. Acho que dos boleiros ali, músicos, acho que o único cara que joga bola mesmo, acho que é o Supla, cara. O Supla consegue ter o cabelo mais chamativo que o seu e o bicho bate uma bola. Era muito divertido, cara. Foi muito legal isso aí.
Bom, mas aí, né, em 2005, assim, a música, ela te traz emoções maravilhosas, estar em cima do palco é algo único, né? A gente fez shows assim, pô, imagina, a gente, Charlie Brown, que de abelha, cara, era Nossa. lotado, era um mar de gente, assim, Brasília, então, que é a almadinha de Brasília, né? Aham. Era um mar de gente, assim. Então é muita emoção, é muito gratificante, tudo isso, só que, cara, eu ficava inconformado com a minha qualidade de vida financeira. Tipo, não tinha Aham. essa qualidade, ela não existia, né? Uhum. Que a música, ela até hoje, não é fácil, né? Hoje, com os streams, até que melhorou um pouco, porque você consegue monetizar de outra maneira, mas antes era só show. Né? Você aparecer na televisão, para aparecer na televisão, como a gente fez, já era um desafio enorme, né? Você tinha que ter empresário, nosso empresário era o mesmo empresário do Charlie Brown. Então, para você ter uma noção de o que tinha que ser para você estar nesses lugares. E mesmo assim, cara, era muito difícil. Aí chegou uma hora que eu, inconformado com aquela. Com aquele momento, me conformado com não estar ganhando dinheiro, apesar de fazer o que eu gostava, mas é que isso não estava me ajudando a construir as minhas metas de vida. Foi o segundo momento da minha vida que eu falei, meu, pausa, chega, eu preciso mudar, eu preciso respirar outros ares, eu preciso dar um jeito nessa situação que isso aqui não é para ser desse jeito, né? A música começou a se tornar uma coisa que era maravilhosa, começou a se tornar algo meio doloroso para mim, assim. E aí tinha um amigo meu nessa época que tinha entrado numa empresa grande, na Lopes, né? Uma empresa enorme, né? Acho que é a maior ainda acho que é a maior ainda. Incorporadora, né? Não, ela é uma imobiliária mesmo. Ela é uma imobiliária. Tá. Imobiliária mesmo. Ela tem capital aberto, pelo menos tinha capital aberto, né? Não, não sei se tem, mas tinha capital aberto na bolsa e tal. E ele estava lá já trabalhando há um ano. E eu comentei com ele que eu queria mudar de áreas, porque apesar de todo esse glamour, né, que a gente tinha, o lado financeiro não estava me atendendo, não estava atendendo o que eu queria. Ele falou, cara, por que você não. Você já trabalhou com vendas? Eu já trabalhei com vendas lá atrás, né? Até pulei esse pedaço aí, mas comecei a vender com 10 anos as bijuterias lá na igreja. Você não vai lembrar disso, eu acho, mas eu lembro. Foi minha Vendido primeira alguma coisa experiência com para mim. vendas. Deve ter vendido alguma coisa para mim. Nem deve ter Vendi para sua mãe, sido. certeza. Deve ter Bom, e usado. aí ele falou, cara, vem trabalhar aqui no mercado imobiliário, pô, como corretor de imóveis, estou aqui, estou um ano, estou gostando, estou ganhando uma X aqui de dinheiro. Eu falei, pô, o que ele ganhava, eu não estava ganhando um ano o que ele estava ganhando lá no mês, né? Falei, caramba, meu, sério, vem. Aí, cara, imagina, né? Eu saí dos palcos, né? Show com 10 mil pessoas, cabelo vermelho, para eu ter que cortar o cabelo, pintar o cabelo com a cor original, meter, porque na época lá tinha que ser gravata, terno e gravata, tinha que trabalhar. Tá. Meter um terno e gravata. Eu não sabia que era terno e gravata, meu. Sei lá, acho que eu nunca tinha usado na minha vida, né? Aí, assim, eu falei, cara, em uma semana eu vou pensar aqui certinho, entendi como é que funcionavam as coisas, falei, uma semana eu vou pensar e eu vou te falar, tá? Beleza. Foi uma semana para mim, Rafa, de luto, real Imagina. luto, assim. Eu literalmente chorei muito. Foi assim, um momento muito difícil, mas eu decidi naquele momento, ó, a partir de hoje, esse instrumento vai estar guardado, e eu não vou tirar mais ele daqui, não sei quando eu vou tirar ele de novo. Aí, engoli o choro, respirei fundo, cortei o cabelo, pintei o cabelo de novo e pau na máquina, entrei no mercado imobiliário. Tal, né? Tateando ali, entendendo como é que funcionava, mas, putz, Uhum. uma coisa que a música me ajudou muito, a comunicação, como você estava em cima de palco para, né, não sei quantas mil pessoas, né? O que é você falar com um cliente ali, apresentar um produto que ele
eventualmente queira comprar, né? Então, isso me ajudou muito, muito. A música me trouxe isso de muito positivo. Cara, primeiro mês, 2 vendas no primeiro mês. Que No é primeiro mês eu ganhei uma o que eu não exceção, né? ganhei no ano. Que eu ganhei no ano, eu ganhei no primeiro mês de mercado imobiliário. Eu falei, o quê? Aí aquele choro passou rapidinho, né? Até trancou o baixo lá, falou, não, Deixa fica eu meter aí. um cadeado aqui, ó, crack. Segura aí, um dia a gente conversa, né? Primeiro mês vendi, cara. E aí, assim, também foi uma paixão instantânea pelo mercado imobiliário. Porque eu vi ali, cara, aqui eu posso realizar os sonhos que eu quero, que eu tenho aqui. Eu vi que ali tinha potencial para isso. Bom, e dito e feito, assim, eu comecei. Já o meu gerente na época já viu que o potencial, né, que dava para a gente desenvolver. Putz, o cara me ensinou tudo que ele tinha lá e com isso fui campeão de vendas 1 mês, 2 meses, 3 meses, fui várias vezes campeão de vendas nesses 2 anos. Quando eu ia, e fiquei 2 anos lá na Lopes. Tá. E é isso, eu fiquei 2 anos lá na Lopes, e aí foi o terceiro momento da minha vida aí que eu dei um outro passo, né? Mas foi assim, foi aí que foi a minha virada, a transição da música para o mercado imobiliário foi quando eu fiquei inconformado com a minha vida financeira naquele momento, e eu falei, chega, agora basta. E aí me dediquei 100% a esse segmento. Mas, enfim, aí você continuando com seu inconformismo, falou assim, pô, tá legal, aprendi, tô aqui, campeão de vendas, mas acho que preciso de algo mais. Empreendedorismo. Olha, foi exatamente isso, cara. Eu não sei exatamente em que segundo nasceu essa ideia, mas é o meu eterno, é a minha eterna sede de mudança, a eterna sede de crescer, de aprender, de conhecer. Isso teve só um momento na minha vida que isso parou, e eu vou te contar daqui a pouco isso aí, Opa. mas que foi um erro, inclusive. Mas essa vontade, né, de você querer aprender, cara, putz, o Uhum, aprendizado é algo que nunca termina, né? Essa uhum. outra frase de vida que eu tenho também, que eu carrego para mim, e, e foi exatamente nisso que eu cheguei nesse momento e falei, cara, isso aqui dá muito dinheiro, né? Pô, os donos dessa empresa têm muita grana, né, cara? Pô, se esse cara tem tanto dinheiro assim, por que eu não posso ter minha empresa? Como que é? Como é que funciona esse negócio aqui? Meninão, Aí, né? Vou ali, vou pô, fazer, porque se alguém fez, eu vou fazer e vai dar certo. se alguém fez, o que o cara tem melhor do que eu? Ah, não, se ele fez, eu vou fazer também. Vou dar um jeito de aprender o que ele aprendeu e vou fazer. Aí, né, você vai ver aquela mata, pega o facão, Uhum. E sai desbravando. sai desbravando. Em 2000, meados de 2007 para 2008, eu saí da empresa, pô, o meu gerente não acreditou, né? Porque eu ia pegar uma cadeira de gerente lá. Ele falou, cara, como assim você vai saber? Como você vai sair da empresa, cara? Você tá louco? Você vai virar gerente agora, você vai sair da empresa, tá vendendo um monte. Falei, vou montar meu negócio. Não acredito, você vai montar seu negócio? Sério, sério, vou, e fui. E aí ele, boa sorte também, vai. Esse aí foi o momento muito decisivo na minha vida também, que eu fui. Cara, e montei a empresa, né? Começamos uma salinha de 30 metros quadrados. Tinha uma sócia na época, hoje não mais, mas era eu e essa sócia. E Uhum. aí ficamos 2 anos na empresa, nesse mesmo prédio, no Times Square, lá em Moema. Começando uma salinha de 30 metros, mas era em Aham. Moema, já no bairro de Alto Padrão, onde eu queria atuar. Depois Tá. disso, eu peguei uma sala do lado, 60 metros, crescemos. Dobrou, né? Sai de 30 a Dobrou, 60, já dobrou. dobrou. Uhum. E nesse momento dessa dobra, que foi mais ou menos em 2010, foi quando eu conheci o SEO, Uhum. que são técnicas, né, de posicionamento no Google e nos buscadores. São técnicas que posicionam o seu site na primeira página do Google ali.
depois dos patrocinados. Tem o patrocinados, depois vem o orgânico. Então, você colocar Tá. o seu objeto, no nosso caso, os imóveis, posicionados ali, que é a maior vitrine do mundo, né? Então, Sim. em 2010, eu conheci o SEO e comecei a estudar sobre SEO, né? Eu, novamente, motivado pelo aprender, pelo querer conhecer coisas novas e querer me aprofundar e me especializar nisso. Bom, o que aconteceu foi que a gente começou a nadar de braçada mesmo e a gente saiu na frente de todo mundo. Hoje, né? A gente está até explicando o que é SEO, porque as pessoas muito não conhecem. Hoje, lá atrás, então, muito menos. Mas é uma enxurrada de clientes que vinham lá atrás assim para a gente. Então, isso fez com que a gente saísse daquela salinha de 60 metros, que a gente tinha dobrado já o tamanho, e a gente foi para uma casa em Moema, num endereço um dos mais nobres que tem ali em Moema, quase esquina da Ibirapuera com a República do Líbano, numa casa de 450 metros. Caramba. Aí a empresa, ela, né, deu esse boom aí com o nosso trabalho, toda a dedicação e etc, né? Então, é isso aí, a NPI já estava com seus 3 anos que a gente foi para lá, e aí continuamos a crescer até este momento. Isso foi em 2015, né? 2015. Pô, a sede era linda, a sede era muito linda, a gente tinha mais ou menos umas 40 pessoas no total no time, né? Trabalhávamos com o mercado todo, né? A gente fez a empresa começou a crescer, só que, né? Você já está colocando um tom aí de pô, a sede era muito linda, tá, pô, tá vindo coisa aí. Tá vindo coisa, né? Tá vindo coisa, né? Alguma coisa saiu do rumo aí. Como eu falei anteriormente, eu era um campeão de vendas, né? Mas eu abri a empresa na raça, na cara e na coragem, né? Com zero conhecimento de gestão e menos 10 conhecimento de educação financeira. Então, até porque a gente não teve esse ensinamento, né? Hoje até tem nas escolas, tal, né? Né? E até aqui no podcast também a gente já recebeu CFOs, então já fica aí também aí a dica para complementar. Assista o episódio aqui do Duda, depois assista o do CFO, saiba o que não fazer se você pensa em abrir uma empresa. Olha, essas informações eu tenho elas catalogadas, viu? O que não fazer, a gente sabe tudo já. Mas, cara, aprendizado de vida, né? Muita coisa a gente aprende pela dor, né? Ou por um crescimento enorme que você precisa dar um jeito, ou na dor. E, pelo visto, o seu caso foi o mais traumático. Eu costumo dizer, né, que a dor traz ensinamentos que marcam a alma, né? Você nunca mais esquece, mesmo, assim, nunca mais esquece. Bom, quando eu estava nesses 2015 aí, foi muita ascensão, foi muito rápido o crescimento da empresa. Com isso, você acaba tendo excelentes ganhos, e com isso, né, como um péssimo gestor que você gasta muito mais do que você ganha, né? Cara, e aí o que aconteceu? Por que você gasta, né, quando você não tem conhecimento? Porque você acha que nunca vai acabar, né? Você acha que você nunca vai ter um momento de dificuldade. Pô, você achou a galinha dos ovos de ouro aqui. A sua empresa agora, pô, é isso, né? Estourei aqui, né? E é só inocência mesmo, é só falta de conhecimento, né? Se você vê as histórias dos empresários do Brasil, todos praticamente quebraram 1, 2, 3 vezes para eles conseguirem se consolidar e se alinhar, acertar processos, para eles, né, ter experiência para poder dar novos passos. Então, meu primeiro problema, né? Minha primeira grande crise foi que, então, eu tinha uma sede enorme, linda, maravilhosa, né? Com custo altíssimo, né? Eu tinha um custo bem alto mensal naquela época, lá em 2011 já. E
Eis que demos de cara com o momento nacional, né? Que afetou o mercado imobiliário assim de frente, que foi o impeachment da Dilma. Caramba, rapaz, isso foi um congelamento no mercado. O brasileiro, naturalmente, né, ficou... Pô, nunca ninguém tinha passado por impeachment, né? Na nossa geração, nunca tinha se passado por isso, né? E aí, de repente, pô, vai sair, o que vai acontecer, né? O que aconteceu? Todo mundo que investir ou que queria fazer qualquer tipo de movimentação no mercado imobiliário, não vou fazer, não vou mexer nisso. Então, ficou ali um gap de mais ou menos uns 8 meses, cara, sem venda nenhuma. Zero, Nossa. tipo, zero. Os clientes desapareceram, sumiu, tipo, e contrapartida aqui, o meu custo lá extremamente alavancado. Nossa, né? Então, esta foi assim, eu tive que reduzir a operação inteira, devolver a casa, voltei, enxuguei tudo que eu tinha que enxugar, tudo que tinha que enxugar. Esse processo foi doloroso assim, mas no nível, olha, um dos mais dolorosos da minha vida, assim, sem dúvida, assim, porque é como você vem a 160 por hora e de repente você dá de cara na parede, assim. Cara, foi assim, quase traumático. Só não foi traumático porque eu transformei esse trauma em lição de vida. Senão ele ia ser um trauma, assim É uma mesmo, lição né? aprendida, né? Exato. Então, assim, quando eu sofri esse impacto, primeiro, qual que é acho que a reação mais natural do ser humano inocente, vou colocar, né, inocente no sentido da palavra de falta de conhecimento, né? De não ter conhecimento para tomar decisões corretas. É culpar todo mundo, né? Culpa a Dilma, culpa o governo, culpa Deus, culpa a família, os amigos, os corretores, o time, né? Menos você. Você tava fazendo tudo certo aqui, como eu sempre fiz, porque como eu sempre fiz, né? Como eu sempre fiz. Então, todo mundo é culpado, né? Todo mundo é culpado. Então, depois que você acaba as lágrimas, né? E aí você engole o choro e você fala, meu, tá, beleza, não tem ninguém para me socorrer aqui, não. Sou eu o negócio. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Se não fizer nada, ninguém vai ouvir. Aí eu comecei a enxergar a minha autorresponsabilidade, cara. Essa foi a primeira virada, assim, a autorresponsabilidade. Quando eu entendi que, meu, mas por que eu fiz tudo isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiquei com uma sede desse tamanho? E aí você começa a entender, cara, por que eu gastei tanto dinheiro com tantas coisas que, né? Tudo bem, teve um certo desfrute em algum momento, mas muita coisa também que, né, em vão. E aí eu comecei a entender, cara, primeira coisa que eu entendi, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei cuidar do meu dinheiro. Primeira coisa que eu entendi claramente, assim, veio na minha mente, eu preciso aprender a cuidar do meu dinheiro, né? Quem me ensinou a cuidar do meu dinheiro foi meu pai, né? Então, meu pai, ele não era assim, um exímio cuidador. Ele tem todas as qualidades do mundo. Essa não era a melhor dela, né? Então, ele que me ensinou, e eu não tinha esse conhecimento mesmo, não era cultural, né? Ele também não teve, muito menos. Ele teve 21 irmãos, imagina, né? Nossa. Muito menos, né? Meu pai teve 21 irmãos. Caramba, cara. É gente, hein? Não, eu não conheço essa parte da família, não. É gente demais. Nem cara. eu conheço todo mundo. E aí, cara, eu comecei a estudar, mas eu tava quebrado, né? A empresa não quebrou, eu consegui manter ali, tipo, banco devendo absurdamente no banco. Imagina, nossa, naquela época isso foi... Era dinheiro, viu, meu? Era muito dinheiro, devendo no banco, nome sujo. Fiquei ali, falei, não, agora eu tenho que aprender.
E aí comecei, cara, vamos estudar. E como é que faz para aprender? Do mesmo jeito que eu estudava 8 horas por dia, baixo, quando eu tinha 18 anos de idade, e quando eu comecei a estudar SEO para trazer esses clientes para dentro, também que eu estudava muito, eu vou estudar tudo sobre dinheiro. Eu quero saber tudo. E aí comecei a estudar como fazer uma reserva, quanto tempo tem que ter essa reserva de emergência, o que é ações, o que são fundos, o que é tudo que você possa imaginar no mercado financeiro, eu estudei, e isso me fez, comecei a ganhar, eu continuava com vendas, continuei vendendo, eu mesmo vendendo, já desmanchei todo o meu time, eu voltei a atender os clientes, eu comecei a vender, e comecei a retomar, comecei, ganhar dinheiro de novo. O mercado imobiliário tem essa vantagem, né? Você pode, um dia você está quebrado e você pode virar o jogo. Você vira o jogo, né? Você pode virar o jogo com uma venda, né? Então, eu fiz algumas vendas ali que me tiraram do afogamento ali. E assistindo, cara, estudando onde? Vídeos no YouTube. Graças a Deus já tinha vídeo no YouTube agora para assistir, um monte de material gratuito ali. Thiago Negro estava no comecinho ali, Thiago Negro, Natália Cury, Gustavo Cerbasi. Comecei a comer tudo que esses caras falavam. E finalmente, cara, aprendi, tive educação financeira, fui lá, material gratuito, consegui me recuperar. E aí, a empresa começou a respirar, voltando. Chegou em 2021. Eu falei, agora eu já cuido do dinheiro, já sei cuidar do dinheiro, a empresa está aqui, está em pé, estamos bem, né? Não está longe do que eu quero, mas estamos bem, tudo certo. Mas ainda tem uma coisa que eu preciso aprender, que é o quê? Gestão. Eu tenho uma empresa aqui que eu venho no feeling, né? Eu venho trazendo ela no feeling. E eu preciso aprender sobre gestão. Cara, quando eu tomei essa decisão, vou começar a estudar. A mesma coisa. Eu comecei aqui vendo conteúdos gratuitos, Marcelo Germano. Eu comecei a assistir muita gente, Flávio Augusto, Marcos Marques, toda essa galera aí do digital. E aí fui fazer várias mentorias, contratei uma coach empresarial para me dar o norte também, foi muito bom isso. Ela fez um diferencial na minha vida também, deu muito norte. E aí eu comecei nos programas de mentorias, fiz um ano de mentoria lá em Alphaville, tudo sobre gestão. Putz, aí eu consegui organizar os processos da empresa, consegui organizar e comecei a pensar agora eu quero crescer a empresa, quero pensar em escala. Escala. Como é que eu escalo a empresa? Né? Construo outra unidade aqui, outra unidade lá. Não é isso que me faz a cabeça. Ter várias unidades da NPI. Não, é trabalhoso, é custo operacional em outros lugares, né? Tem que montar time em tudo quanto é lugar. E aí eu pensando, esse processo meu de 3 anos de mentoria, direto, assim, virei até membro da MLS lá, que é o Mastermind, pelo Mastermind do Conrado, né, que é do ecossistema do Flávio Augusto. E aí você vai adquirindo muita experiência, né, convivendo com novos network, empresários de vários nichos, aí você vai colhendo uma informação aqui, outra ali, você vai construindo processos melhores para sua empresa, né? Então, eu estava até abril desse ano, eu estava no Mastermind ainda, e isso trouxe muito crescimento para a NPI, sem dúvida. Legal. E quando que você decidiu transformar a NPI, se é que eu posso dizer que foi uma transformação, mas você teve a ideia de fazer um hub de imobiliárias e não ser uma imobiliária? Como é que foi isso? Então, foi justamente, novamente, né, eu inconformado, como sempre, querendo fazer a empresa crescer e pensando em escala,
Foi, cara, assim, eu falo assim, né? Parece meio acidental, coincidência, ou uma inspiração divina, ou algo do tipo, mas é uma soma das coisas, eu acho, e Uhum, com certeza incluindo todos esses estudos uhum. e observando outros modelos de negócio, como funcionam, né? Mas Um um marco. caso mesmo, teve um marco ali, aconteceu algo especificamente que surgiu essa ideia, que foi o seguinte, eu estava com um time já bem formado, bem estruturado, né? E eis que um corretor meu, que ele era da região do Itaim, ele ficou doente e aí eu precisei de alguém para cobrir a área dele. E aí, Uhum, procurando alguém, eu lembrei de uma amiga minha que era dona de uma imobiliária lá no Itaim, é especialista lá uhum. no Itaim. Daí eu entrei em contato com ela, eu falei, Andréa, você não quer cobrir a área aqui desse meu corretor, que ele saiu para atender os clientes e tal. E aí, se der certo as vendas, a gente faz as parcerias e vamos em frente, né? Ela falou, Edu, Uhum. acho que dá, né? Acho que dá para assim, conciliar aqui. E aí, beleza, então, legal. Aí comecei a passar a demanda para ela, dos clientes, pô, deu primeiro mês, pá, venda. Segundo mês, pá, venda. Terceiro mês, outra venda. Acho que ela fez umas 4, 5 vendas na sequência, assim, e vendas. E Itaim, né? É, tá aí, Não tem né? coisa pequena, né? É, não tem até pequena, mas barato não tem. É. Pô, tem 50 metros de Itaim que tá 2,5 milhões já, cara. Tá louco. Falei, cara. Aí pô, chamei ela começou a atender um monte de clientes do Itaim ali, né? Que era uma demanda, tinha Uhum. bastante demanda ali para a região. Cara, aí, pô, vamos tirar foto, a gente vai fazer foto do time, André, vamos lá tirar fotos? Vamos. Aí que a gente começou a fazer vídeos, fotos, tá? E um dia eu peguei um estúdio enorme com um fotógrafo, amigo meu, profissional. A gente levou a galera para o estúdio, a gente fez várias fotos ali, e a Andréa participando ali, ela participando. Beleza. E aí a gente ia fazer uma postagem para o Dia das Mães. Aí que é, né? Obviamente, no time tinham 5 mulheres nesse time, e aí eu peguei uma foto delas e falei, vou postar essa foto aqui. Aí mandei para ela, meninas, vê se vocês gostam, que mulher tem que, né, pedir aprovação, porque vai ver se gosta mesmo. Todas É, adoraram as fotos e tal. Isso era um sábado, mais ou menos, 8 horas da noite, antes do Dia das antes do Mães. domingo, do Dia das Mães. Antes do domingo. Eis que ela me manda mensagem, Edu, eu não quero que posta a foto. Eu falei, por que aconteceu? Não gostou dela, né? Tá bonita aí, né? Não tem nada demais aqui. Não é isso, não é isso. A foto tá bonita, tá linda, Edu, mas não, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo, não é possível, eu tenho minha empresa, eu fui absorvida pela NPI, acabei virando corretora de vocês, sem nem eu perceber. Como assim? Cara, Não, eu não posso fazer isso. Eu falei, ô André, pô, mas você tá falando para mim isso depois da semana 5 meses. de fotos, 5 meses trabalhando aqui. Acho que não foi tudo isso, não, foi uns 3 meses ela É, tava. 3 meses trabalhando aqui com a gente e tal. Você não deve postar agora. Todas as fotos você tá junto, que eu vou fazer com essas fotos, meu. Não, uhum. meu, eu não sei o que você vai fazer, cara. Me desculpa, não quero saber. Me desculpa, né? Não foi intencional, mas eu não quero que posta, não é isso. Eu tenho minha empresa, eu não quero mais atender seus clientes, nada. Eu falei, meu Deus, Uma foto virou um caos. caos. Aí eu falei, bom, deixa eu pensar aqui no que você está falando. Depois a gente conversa, tá bom, ó, mas não é para postar, tudo bem, pá. Primeira reação minha, eu falei, cara, eu fiquei com uma raiva, né? Porque eu falei, meu, pô, gastamos uma grana para fazer essas fotos, Não esses dava para vídeos. colocar um emoji na cara dela, né? Eu olhei as fotos do céu aí, cara. Eu falei, não, calma. Deixa eu entender esse momento, alguma coisa. Deixa eu entender. E aí, cara, entrei 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, e pensando. Falei, cara, não, eu entendo o lado dela, né? Eu também lá atrás eu quis montar a minha empresa. Eu saí da Lopes super bem,
vendendo absurdamente porque eu queria montar minha empresa, eu queria ter meu negócio, né? Minha personalidade, a minha forma de trabalhar, não tá errada, né? Eu falei, mas se... Mas espera aí, ela não precisa ser corretora da minha empresa para ela atender meus clientes, ela pode atender como empresa dela, né? Caramba! Se ela pode atender como empresa dela, outras empresas podem atender também, né? De outros bairros. Cara, SEO não tem fronteiras. Por que eu não posso pegar imobiliárias de Campinas, por exemplo, ou do litoral, ou de outros estados, posiciono os imóveis deles, trago esse cliente e mando para ele. Caramba, descobri o jeito de escalar a empresa. Nossa, Às num 2 horas da total, manhã. 2 horas da manhã, você teve uma ideia que mudou o rumo da empresa. Cara, que loucura, né? Exatamente, cara. Às 2 horas da manhã Legal. do domingo, nasceu o Hub de Imobiliárias Boutique de Alto Padrão. Às Cara, que 2 horas da legal. manhã. E aí, hoje, fala um pouquinho aí como é que vocês estão posicionados, quem vocês atendem. No final, eu vou pedir para você deixar os contatos aqui para a galera acessar, mas Claro, claro. como é que tá hoje aí o Hub, depois de toda essa loucura? Então, assim, né? Foi assim. Nasceu uma nova empresa. Nasceu Uhum. uma nova empresa mesmo. Eu totalmente diferente da NPI, né? Ela não é mais a NPI mesmo, assim. Quer dizer, é o Uhum. hub da NPI, porque a NPI é o nosso site onde a gente posiciona os imóveis, onde a gente tem toda a autoridade do Google, né, etc. Mas o hub, ele é um novo modelo de negócio no mercado imobiliário. Não existe esse modelo de negócio, onde a nossa empresa ela é responsável por posicionar os imóveis de outras imobiliárias no Google. Então, ela já nasce, o Hub já nasce com uma estrutura diferente, com um modelo de negócio diferente que não existe no mercado, e já nasce com um propósito também, que era outra coisa que eu sempre busquei, Rafa. Propósito, eu preciso de propósito para eu seguir minha vida. Propósito, qual que é o propósito? Ah, ganhar dinheiro é meu propósito? Tá. E aí, quando eu ganhar dinheiro, acabou? Morri? Acabou? Ganhar dinheiro só não pode ser o É. propósito. O propósito tem que ser uma coisa maior que te mova, que te tira da sua zona de conforto, que te faça, que te provoque, entendeu? Que te faça de movimentar a sua vida. Então, e o propósito para mim hoje, eu aprendi, inclusive nas mentorias, isso, que o Uhum. propósito ele está diretamente ligado a ajudar o próximo. O propósito quando você tem um propósito de ajudar, esticar a mão para o outro, com algo que você tem qualificação e você ajuda o outro, cara, isso te dá uma motivação tão grande, uma força tão grande para você Legal. continuar e passar barreiras, etc. Muito grande. Então, hoje, o nosso serviço é posicionar e trazer clientes, qualificar e mandar para as empresas atenderem e fazerem as vendas. Mas o nosso propósito é dar visibilidade para essas empresas, ajudar essas empresas a colocarem elas num lugar onde elas não estarão. Porque assim, pensa você, né? Google é 10 posições ali, meu. Só Uhum. no Brasil estão 600, são 600 mil creches entre CNPJs e CPF. Então, É. 600 mil para disputar 10 10 posições ali. posições. Entendeu? Caceta. Então, é muito difícil você estar naquela posição. E eu sei que as empresas não estarão lá. É muito Uhum. difícil. E é um conhecimento que eu tenho. Como é que eu passo isso? Não tem como. Então, eu consegui, através do Hub, é, dar visibilidade para esses parceiros onde eles não estariam. E quando eu faço isso, eu alavanco o negócio para essas empresas. Uhum. Quando eu alavanco o negócio para eles, né, esses negócios se tornam vendas, e eu ajudo a empresa do meu parceiro a crescer. E quando eu ajudo o CNPJ, eu estou ajudando diretamente CPFs, né? Estou ajudando famílias. Sim. Tá? Cara, e no Então, final das contas, alguém está comprando isso, está fazendo também o sonho deles, né? Virar uma realidade, né? O cara, quando. Lógico, sim, tem um empresário, um empreendedor, um investidor que está ali comprando, que também, né, não deixa de ser válido, né? Não deixa de ser honesto,
você ter uma renda, né, se você pode. Mas o cara que está ali, né, comprando a primeira casa ou fazendo um aluguel porque vai morar mais próximo do trabalho, também faz parte desse ecossistema, né? Também faz parte, também faz parte. Pô, a gente, como a gente é um modelo de negócio nichado no alto padrão, a gente trabalha com muitos investidores, né? A gente trabalha com muito high ticket, né? A gente tem imóveis até 70 milhões na nossa carteira. Então, quando a gente tem uns imóveis pesadinhos, né? E até esse comprador, que é um comprador que já tem, né? Não é o seu primeiro imóvel, né? Já tem alguns ali na sua carteira, cara, faz parte do projeto de vida dele, esse crescimento patrimonial, né? E a gente tem empresas dentro do nosso ecossistema que são especialistas nisso, que a gente presta um serviço de qualidade para esse cliente final, para ele fazer um ótimo negócio, porque a gente quer ter esse cliente para sempre, né? Porque, afinal de contas, além de tudo, é um ótimo cliente para fazer outros negócios. Então, isso acaba também ficando dentro do nosso propósito, né? Você ajudar pessoas a construírem as suas metas de vida, etc. Né? Porque para esse nicho acaba nem sendo mais um sonho, né, de ter aquela casa, porque o cara já tem 3, 4, 5 casas, mas é um sonho de vida dele construir ali um patrimônio para a família, né? E a gente está ali lado a lado com esse cliente final também, né? Então, pô, né? Mais uma, nosso site ele é repleto de informações, sempre foi, tipo, a gente não tem aquela, não fala endereço do imóvel para esconder, não. A gente acredita que a informação ela é fundamental para a pessoa fazer uma compra estadia, consciente, para chegar um cliente mais qualificado, para a gente entregar para o nosso parceiro um cliente melhor, né? Então, esse é o nosso ecossistema hoje, né? Esse é o nosso hub. E estamos aí, né? Hoje a gente está começamos com 6 empresas no hub, hoje a gente está com 32 empresas em um ano. Pô, cara, parabéns pela trajetória aí. Enfim, cara, é uma história que tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, seja na parte, né, que você teve como músico ou agora como empresário. Com certeza, né, o propósito, né, já que você falou de propósito, o propósito do Benchmark Podcast é justamente esse, né, é de levar histórias inspiradoras para as pessoas, para que possa ter algum tipo de impacto e faça com que essas pessoas mudem em algum momento aquilo que elas estão vivendo, cara. Esse é o propósito do Benchmark Podcast, juntar pessoas, contar histórias de pessoas interessantes para que possam impactar a vida de outras. Duda, isso, e esse seu propósito, cara, ele é fantástico, porque assim como eu assisti vários podcasts e me ajudou demais. Ouvi histórias de empreendedores, ouvi as mesmas dores que eu estava sentindo, né, na história de outro, né, como as dores que eu senti na minha história, que eu tenho certeza que outras pessoas já sentiram ou ainda vão sentir, e sabe que tem solução, né? Se você estudar, se você se dedicar, suar a camisa mesmo. Vida de empreendedorismo não é fácil. Quem fala que é fácil aí é porque viveu pouco ainda. Nunca fez, né? Ou nunca fez. Não é fácil, é desafiador, ao mesmo tempo eu sou fascinado, né? Eu sou fascinado pelo empreendedorismo. Então, para mim hoje, igual eu estou numa outra fase do Hub, o Hub já está enfrentando vários desafios da escala, né? A escaleta tá tudo certo agora. Não. Ainda mais agora com o IA, a gente está usando muito IA, muita tecnologia, né? Você vê, olha que coisa, né? A minha vida começou na tecnologia lá atrás. Pois é. Né? Ela veio se construindo com a música ali, com o empenho, e aí depois ela volta aqui na frente, se liga de novo, cara. E vai acabar ali na tecnologia de novo. E, cara, acho que deve ter música também, né? Certeza, né? Eu voltei a tocar, é verdade, pô. Olha Eu aí. voltei a tocar.
Eu voltei a É um super tocar. ciclo, cara. É super, super E ciclo. Eu voltei a tocar e tô com 5 baixas, meu. olha aí, eu lembro que você tinha baixo de 6 cordas, de quatro, enfim, tinha um monte de. Um que tinha É, ali, às vezes aquelas bolinhas, eram umas águias, enfim, era tem esse baixo ainda, ele é de ainda tem? 93. Ele é um de Olha aí, 6, eu tenho um de 5 cordas e 3 de 4 agora. Eu tô com 5 baixos. E pô, que legal. tô tocando hoje por hobby, assim, me divertindo demais. A música continua me ajudando, meu. Então, já que você falou nisso, eu vou te fazer um desafio, cara. É. O seu desafio vai ser criar uma introdução do Benchmark Podcast, tocando aí o instrumento que você gosta. Ah, 10 é? segundos de som. Vou colocar, ao invés do vídeo que Pô, eu coloquei na chamada aqui, a música que está lá vai ser a música que você criar. Pode ser você tocando, você e seus amigos. Tá aí, desafio tá dado. desafio aceito, com muito prazer. Valeu, Pô, cara. vou caprichar. Deixa comigo que eu vou caprichar aí, vou fazer o melhor. Ô, Duda, a gente está chegando, cara, no momento final aqui do podcast, mas antes, né, no final ainda vou te pedir para você compartilhar suas redes sociais, mas eu tenho duas perguntas que eu faço para todo mundo no final do podcast. A primeira delas é, se você pudesse, com a experiência que você tem hoje, voltar para o Duda lá, que tinha 18, 20 anos, o que que você falaria para ele? O que eu falaria pro Duda de 20 anos? Olha, eu falaria para ele só ser um pouco mais calmo, um pouco mais cauteloso e, e fazer as coisas intensamente como ele fez, né? Legal. Até dar certo, até dar certo. Eu ia Show. repetir essas frases para ele, até dar certo, Muito bom, faça até dar cara. certo. E a última pergunta, né, é relacionada ao nome do podcast, né? E assim como você está aqui hoje, porque você é uma das minhas referências, a pergunta é simples, cara. Assim, quem são as suas referências? Pode ser na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Quem que você olha e fala assim, puta, tá aí uma pessoa que me inspira e que eu queria muito ser parecido ou ser igual a essa pessoa, ou essas pessoas. Cara, muita gente me influenciou nessa Uhum. vida, né? E agora com os meus 51 anos quase, né? Mês que vem já vou fazer 51 anos. Muitas pessoas me influenciaram positivamente, eu tive grandes mentores na minha vida, né? Conrado Adolfo foi um dos caras que me ajudou muito nesse crescimento, mas duas pessoas que são as minhas referências e hoje, com essa idade, né, a gente já tem uma maturidade para enxergar com mais clareza a vida e você já tem um ciclo, né, que você consegue ver a linha do tempo ali. Então, as minhas referências são meu pai e minha mãe. Essas são as Pô, que minhas legal. referências para a vida, assim. Para a vida, eles são, assim, pessoas que eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer e trato eles o mais carinhosamente possível e sou muito feliz de estar hoje ao lado deles, vivendo dia após dia e sorrindo, e que eu puder fazer, e que eu posso fazer, estou sempre presente. Eles são minha referência de vitória de vida, os dois. Que legal, cara. Você, assim, não é o primeiro a colocar a família aqui. E eu fico super feliz porque eu vejo que a vida, né, conecta as pessoas, né, pelos valores, por essa integridade. E é por isso que eu tenho tantos amigos ou pessoas que são referências para mim, que têm como referência a própria família, né? Que também é o meu Uhum. caso. Mas, cara, Uhum. muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse aí, né? Eu vou colocar aqui embaixo as suas redes sociais, mas fala aí para o pessoal como que eles podem te encontrar, como que eles podem encontrar a NPI, o Hub, onde você vai fazer o próximo show. Manda aí. Bom, primeiro eu quero te dar parabéns pelo seu novo projeto. Pô, cara, eu adorei. Obrigado, cara. Eu vou ter que caprichar na sua vinheta lá, porque eu já tinha gostado ali da vinheta, eu vou caprichar, viu?
Ainda Vai bem que ficar bem já melhor. sei o que eu vou fazer. Legal, obrigado. E desejo para você muito sucesso. Você é um cara que eu admiro muito desde criança, né? Desde criança. Você é primo do coração master, né, meu? Então, Obrigado. te admiro muito como a sua carreira profissional aí, pô, você... Eu já sabia que você ia longe, mas você foi muito além do que eu imaginava, meu. Pô, ó, tiro o chapéu, viu? Só não tô de chapéu, mas eu tiro. Valeu, cara. Parabéns pelo programa, desejo muito sucesso. É, e agradeço a oportunidade também de estar aqui pelo convite que você me fez. Cara, onde as pessoas podem nos encontrar, nosso site é npiconsultoria.com.br, tá? Colocar NP Imóveis no Google vai aparecer lá fácil, Tem né? que aparecer, Aí, né? tem que aparecer, senão eu vou brigar com o CEO lá, né? E agora eu vou brigar não com o SEO, com o CEO mesmo. Então, npconsultoria.com.br. Nas redes sociais também, se colocar NP Imóveis, vai aparecer lá. E hoje o nosso foco o nosso site é para o cliente final, né? A gente é do mercado de alto padrão, então a gente é nichado nesse público. Então, quem estiver buscando imóveis de alto padrão, aqui você vai encontrar grandes empresas que vão estar atendendo vocês assim com excelência mesmo. E as imobiliárias também, as imobiliárias que queiram participar do nosso hub, também pode entrar pelo nosso site, lá tem um formulário para entrar, ou entre em contato pelo telefone também, que a gente apresenta o nosso modelo de negócios, né? Hoje a gente é praticamente um marketplace de alto padrão, e nossa meta é ser o maior marketplace de alto padrão do Brasil. Essa é a nossa meta. Então, para ajudar cada dia mais empresas. E é isso. Se quiser também me chamar lá no Instagram, eu estou por lá também, Eduardo Lima, NP Imóveis. Aí é fácil de me achar também. Show de bola, Duda. Muito obrigado, cara. Foi um prazerzaço Valeu, ter você Rafa. aqui. Foi muito bom bater esse papo contigo e tenho certeza que a galera vai gostar muito também desse episódio. Obrigado, cara. Legal, velho. Valeu, Abração. obrigado. Tchau, Abração, até tchau. mais.